não temos mais aquele ar livre. Como antigamente, a gente trazia os instrumentos, bateria, guitarra, ficava lá os diáconos com os folhetos, né? E aí eu fiquei assim, lá na escola dominical, do jeito que tá as coisas, que se for botar um ar livre na praça, chega lá o caveirão, começa a dar tipo, quando vai ser uma correria, aquelas senhorinhas não conseguem correr, porque tem tanto problema. Eu não sei se eu ficaria em pé no meio da rua, não. Falei assim mesmo, comigo. Aí vim embora, porque acabou o culto, né? De manhã, escola dominical. Quando eu estou vindo para casa, a minha mão começou a tremer, igual um radar. Não entendi nada. E a irmã pedindo oração por uma situação que estava acontecendo, que você é uma irmã que ora, você é uma irmã que tem uma intimidade. As pessoas falam, você é uma mulher que quando ora... Gente, a intimidade... Aprende uma coisa, todos nós podemos ter intimidade com Deus, desde o momento que a gente esteja querendo comer palavra, querer estudar a palavra. E ela estava pedindo oração por uma situação. E eu sei que quando você ora, o Senhor escuta. E a minha mão começou a tremer. Eu vim um carro, vindo, e minha mão tremendo, e a minha mão acompanhava. Eu não entendi, eu queria parar minha mão, pensei que eu estava dando alguma coisa, né? Mas de repente, a pessoa saiu do carro. Falei, meu Deus, sem Jesus tem poder, meu Deus, está parecendo terrão. Quando a pessoa passou por trás, eu escutei Deus falar assim, coloca a mão. Quando eu coloquei a mão, eu escutava a minha voz, mas eu não acreditava o que eu estava falando. Isso é o Espírito Santo. Eu estava relutando comigo mesmo, o meu chamado. E eu falei, você é da casa do Senhor? Eu era. Agora não sou mais. A minha vida é essa. Eu era do Ministério de Louvor. Você sabe que hoje o Senhor fechou tua sepultura, né? Por que não volta para a casa do Pai? Se arrepende. Não existe nada impossível para Deus. Se você não se arrepender, você sabe o que vai acontecer com a sua alma. Quando a irmãzinha foi abrir a boca, ele se manifestou. Não era para ela. A voz dele mudou. Mas quando eu fui olhar para a irmãzinha, parecia que alguém tinha jogado um balde nela. Estava toda molhada, da cabeça aos pés. Você oferecer salvação, a fé em Jesus Cristo, é apresentado o caminho para a vida eterna, invitando a destruição e a perdição. E quando eu estava evangelizando aquele jovem lá na escola que eu estudei no Sara Kubitschek, eu fui bem clara. Eu mostrei para ele que Deus não fez ele assim, mas você fez uma escolha. Não existe o terceiro sexo. Existe o homem feito para a mulher, por isso que Deus tirou do Adão a costela e fez a Eva, para que seja companheira dele. O diabo veio para matar, roubar e destruir tudo que o Senhor criou, fez e deu. Então, para quando eu vou chegar perto dessas pessoas, eu tenho que chegar com amor, não é com ataque, não. Esse é o diabo, isso é isso. Olha como Deus está ensinando aqui. Chama para fé. Chama para salvação. Entra com o amor de Deus. O versículo convida todos a crerem em Jesus para receber a promessa de vida eterna, segundo os estudos bíblicos. Eu, quando venho para cá, eu não venho para brincar, irmão. Eu vim para pregar a palavra. Se você entende ou não entende, vai orar.
Eu não sei como você evangeliza. Igual uma vez, o irmão dizendo que era pastor, respeitei, e ele disse que a mulher do fluxo de sangue estava demoniada. Eu fico olhando pra cara dele, não vou mentir não. Sabe o que eu falei? O senhor tem ovário? A irmã saiu da cozinha. O quê? Você tem ovário? Ele ficou assim olhando. Olha o constrangimento dessa mulher do fluxo de sangue. Ela foi até banida. Ela não podia ficar no meio do povo. Mas quando ela botou a mão em Jesus, o que saiu dele? Virtude. E se uma pessoa estiver demoniada, ela ia botar a mão em Jesus? Claro que não. O diabo ia sair correndo. A fé dela que fez chegar até Jesus. E Jesus falou, de mim saiu virtude. Os discípulos falaram, tem um montão de gente aqui, Senhor. Como a gente vai saber? E aquela mulher foi curada. Isso não é um milagre? Não foi uma transformação de vida nela? Para ela anunciar o que o Salvador fez na vida dela? Gente, para pregar a palavra de Deus tem que saber o que está falando. Para falar da palavra de Deus, você tem que saber o que você está falando, meu irmão. Não bati de frente com o pastor, mas para mim aquela mulher não é demoniada. Porque se ela fosse demoniada, ela nem estaria ali. Lembra dos demônios? Para onde eles queriam ser laçados? Nos porcos. Caiu tudo no precipício. Ainda teve um susto que botou culpa em Jesus. Ó, quem matou seus porcos foi Jesus. Foi Jesus. Mas não foi os demônios que pediu para jogar eles, mandar para eles para os porcos. E os porcos se lançaram o que lá do precipício. Correram. Então, cuidado quando você vai falar da palavra de Deus. Primeiro estuda, vai no profundo. A gente, para ganhar a vida eterna, tem que ter uma mudança, abrir mão de muita coisa na nossa vida. Fechar as legalidades, as brechas, né? Como eu posso ser bênção na vida de alguém se você não conhece totalmente a palavra? A essência de João 3,16 é uma mensagem de esperança e salvação, aonde o sacrifício de Jesus é a chave para a vida eterna daqueles que nele crê, de acordo com a tradição cristã. Se a pessoa não crê, meu irmão, ele mesmo se condena sozinho. Mas você não pode dizer se ele vai para o inferno ou não. Quando ele ainda estiver na terra dos viventes, ainda há esperança. E se ele parar no leito de um hospital, ainda tem esperança. Então, isso é muito sério, você falar que a pessoa vai para o inferno. Eu não posso falar. E nem você. Agora, a pessoa confessar com a sua boca para onde ela quer ir, aí é outros 500. É ela que está falando. Não é a irmã Maristela. Não se preocupe se você escutar uma pessoa, eu não quero ir para o céu, porque lá vai ser só arpinha, vai ser só isso. A gente nem sabe. O que o Senhor está nos preparando é um banquete, glória a Deus. Ruas de ouro, glória a Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas, glória a Deus. Faça a sua parte. Vai evangelizando, vai orando, vai clamando. Bota o joelho no chão, bota a cara no pó. Seja pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu adolescente, pelo seu filho que está no mundo. A vida eterna, gente, só entra no céu quem crê em Jesus. Se ela não crê, ela já está condenada. Então tá aqui, ó, João, pode ler lá na Bíblia, João 13,16. É uma mensagem de esperança e salvação,
aonde o sacrifício de Jesus foi feito. Jesus foi para a cruz. Ele se sacrificou, derramou seu sangue. Essa foi a chave eterna para aqueles que crê de acordo com a tradição cristã. Se aquele que não crê já está condenado, então vai fazer o quê? Você não pode fazer nada, você não pode pegar a Bíblia e bater na cabeça da pessoa. Tem gente que tem uma maneira de pregar e dizer que se você não aceitar Jesus hoje, você vai para o inferno. E eu falei aqui como meu pai aceitou Jesus. Olha como o pastor Fanini falou, amanhã pode ser muito tarde. E ali meu pai perguntou, está mandando o seu pai para o inferno? Não, eu não estou mandando o senhor para o inferno, mas o senhor já está com o pé no precipício. Se o senhor chegar agora, minha mãe vai, minha avó vai, eu vou, porque eu estava indo para casa do senhor. Num domingo. E ali, sabe onde ele aceitou Jesus? Dentro de casa. O problema é que nós somos muito religiosos. Acha que indo para a igreja você vai ganhar a pessoa para Jesus. Mas eu já falei aqui, gente, para ganhar a pessoa para Jesus, você tem que dar um bom testemunho, ser muito amoroso. Abraçar aquela pessoa. Dependendo do gênero que ela escolhe. Quer ver? Se entrar um homossexual dentro da igreja, você vai abraçar ele? Só faço essa pergunta, você vai abraçar ele? Sinto muito, irmão, mas eu não acredito muito, não. Mas eu achei lindo os meus jovens. Eu achei lindo. Como eles estão doutrinados. Não podemos perder ele. Não. Vou convidar, vou sentar. Minha filha fala bem claro, mãe, tem que orar, convidar, chamar e não desistir. Glória a Deus. Sabe por quê? Eu aprendi isso com um pastor, que um dia desse estava emocionado. Você viu, Maristela, meus jovens? Para de chorar que você não está numa idade muito boa. Depois passar mal aqui no meio da rua, vai subir a pressão, o senhor já é de idade. Pare de se emocionar. Você não pode se emocionar. Foi um pastor que eu nunca vi um homem. Não posso falar de outros pastores, mas eu posso falar desse pastor. Pastor Gerson, da Igreja Batista aqui de Bangu. Caramba, ele era um homem assim, caxia. Ele é de puxar a orelha mesmo. Era de botar você no gabinete, menos eu, tá? Eu nunca ia pro gabinete. Mas eu achava interessante quando ele chamava a nossa atenção. Pergunta se o jovem batia a pé e ir embora da igreja. Hoje em dia o pastor vai chamar a atenção, né? A irmã vai pro mundo. E ele chamava. Ele morava em Cascadura, se eu não me engano. Mas aí Deus tocou nele e voltou, encontrou todo mundo da igreja, os jovens, na festa junina. Ele foi trazendo um por um para casa e depois disse que ia conversar com cada pai. Foi numa quarta-feira, se eu não me engano. Desceu a lambada. E hoje, esses jovens são pastores. Que tem hora que eu nem sei como falo com eles. Que já foram meus alunos da escola dominical. Sabe, eu encontrei um pastor. Me trata do jeito que você me tratava. A esposa. Não tem como tratar você como eu tratava, porque agora você é um pastor. Eu tenho que ter um respeito. Mas eu sou o mesmo, querido. Quando você era adolescente era uma coisa. Se passa um novo convertido, uma irmã, o que é aquilo ali? A gente temos que também ter um pouco de noção. Eu achei lindo. Ele estava muito emocionado. O fulano agora é pastor, o ciclano é evangelista, o outro... Ele estava tão emocionado. Eu falei, seu sacrifício não foi em vão. Aí ele olhou, você está firme? Tô. Aí ele olhou assim para mim, porque ele me chamava de ovelha negra. Sabe por que ele me chamava de ovelha negra?
Não porque eu faltava o respeito com ele, não. É porque eu era uma servazinha que dava trabalho. Não tenho vergonha de falar isso, não. Tinha algumas coisas que eu não concordava. Mas eu falava com ele no canto. Pra gente pensar primeiro, antes... Porque ele era assim, ele tinha um costume de não pensar muito, não. Quando vi, ele já estava fazendo, entendeu? Então eu tinha que conversar. Não faça isso, senão você joga a pessoa lá fora. Então ele me chamava no canto, que já me conhecia. Então você vai lá e chama, porque ela é responsabilidade sua. E eu ia. Eu ia. Fazia o que ele mandava. Uma vez foram cantar um hino na igreja. Eu falei, meu Deus, o hino está cantando errado. E aí eu fui explicar. Não, mas, gente, o hino está parecendo uma outra coisa lá fora. Presta atenção antes de cantar o louvor, por favor. Quem passa lá no meio da rua vai entender outra coisa. Aí ele veio, aí depois veio a regente. Pior que é mesmo. E olha que ele não gostava de ouvir. Ele era um pastor que não gostava de ouvir, não, tá? O que valia era a palavra dele. Mas sabe o que é isso, irmão? Tem que saber como chega. Como se fala. Sabe por que eu não gosto de gabinete? Porque o gabinete eu tinha como assim? Só vai pro gabinete a pessoa que precisa ouvir a verdade. Eu só não gostava quando botava meu nome numa enrolada. Aí não dava certo. Eu falava com ele. Você não pode acreditar naquilo que os outros falaram. Primeiro que eu estava em casa passando mal, porque eu tinha crise com esse tempo. Quem tem sinusite e rinite sabe. Eu nem estava. E disseram que a irmã estava. É muito sério apontar, falar do defeito da irmã. Quem falou para o senhor? Eu só falei que isso não ia dar certo. Aí a pessoa pegou a metade da conversa. Mas eu não vou estar nesse meio. Falei isso para os jovens. E aí levaram isso torcido para o pastor. Que a irmã estava fazendo a fogueira santa da Universal. E eu estava em casa passando mal. À noite. Irmão, a gente, para ser bênção na casa do Senhor, você tem que ser bênção em qualquer lugar. Você tem que dar testemunho, senão você é pedra de tropeço. Você não consegue nem levar uma alma para o céu. Antes de falar sobre vida eterna, vê como está a sua vida, porque nós vamos ter muita surpresa. Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Eu me preocupo com a segunda parte. Muitos vão ser chamados, mas poucos serão escolhidos. Então procura ficar com uma vida na santidade, ter mais intimidade. Evita de usar tua língua para falar mal do próximo. Evita de julgar os outros porque é pecado. Evita de ficar julgando os outros pelos olhos. Se aparecer uma lésbica ou aparecer um afeminado, abraça ele. Fala para ele, Jesus te ama. Ele pode mudar sua história. Às vezes a pessoa não entra na casa do Senhor porque parece que nós somos os juízes. Será que naquele tempo lá de João, de Jesus, de Isaías, de Daniel não tinha não, gente? Só porque a Bíblia não mostra? Claro que tinha. Mas o Senhor se preocupou de botar os conteúdos mais importantes para que você saiba trabalhar neste tempo de hoje. O Velho Testamento não mudou, não. Ele está ensinando tanto no Velho, lá no passado, como o Novo, presente. É para você prestar atenção lá no Velho e como você vai trabalhar agora nesse presente, dentro da palavra do Senhor. Muitas coisas vão acontecer. Vai ter crente que vai roer corda.
E aí, como você vai ganhar sua família para Jesus, irmão? Só julgando? Vigia, tá? Vigia. No nome de Jesus, abre os seus olhos para a palavra e prega só o que o Senhor mandar você pregar. Se eu não usar as palavras certas da palavra de Deus e eu não orar pelaquela alma e não me preparar para evangelizar aquela alma, eu não consigo aquela alma para o reino. Porque eu já estou indo com julgamento. Vai com amor. Seja como Jesus. Ama o teu próximo como a si mesmo. Faça a obra do Senhor com amor, com excelência. Seja servo, pronto para servir ao Senhor. Não falei nada de errado. Nós somos servos. Servos é para servir. Se não está entendendo, vai lá no dicionário para saber o que significa ser servo, tá bom? Servo é para servir. E quem gostou da mensagem, deixa lá teu like, seu joinha, no nome de Jesus. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para agradar ao Senhor. Eu sou desse jeito. Amém? Senhor nosso Deus, em nome do teu Filho amado, que almas possam se render aos teus pés. Venha o teu reino, venha a tua glória, venha a cura, venha a libertação e transformação de vida. Quem estiver fora do caminho, estiver desviado, traga, conduz, mostra a tua vereda da tua justiça por amor do teu nome. Não deixa perecer não, Pai. Não deixa se afundar não. Traga de volta. Que se arrependa do seu pecado. Que faça um renovo, uma aliança contigo, para que ele possa ter a vida eterna contigo. E que nesta manhã, todas as algemas, todas as correntes, toda opressão maligna que tiver, liberta no teu nome, Jesus. Guarda todos nós debaixo da sombra do Onipotente. É isso que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você, um beijo dessa irmãzinha aqui, Maristela Negafro. E um forte abraço no nome do Senhor Jesus. Amém?